Olá, eu estou recebendo hoje o professor Giovanni Guimarães Landa, ele que é coordenador do curso de Engenharia Ambiental de Nanuque. A partir de agora, no programa Cá Entre Nós. Meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem, Rafael. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, já é a segunda vez aqui com você. Isso. Eu já conheço um pouco de você, mas as pessoas que estão em casa ainda não conhecem. E vamos aqui começar falando quem é Giovanni, né? Filho de quem você é? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, eu sou nanuquense, tá? Sou Giovanni Guimarães Landa, filho de professor Otto do Colégio Santo Antônio, da saudosa tia Terezinha da casinha de Bambi, né? Tenho uma irmã, a Tiana, que é médica veterinária, mora em Belo Horizonte, 3 filhos. Eu tenho uma filha, a Fernanda, dentista, sou divorciado. Morei um tempo em Belo Horizonte, saí para estudar e fiquei uns 30 anos fora. E desde 2012 retornei aqui para Nanuque. Graças a Deus fui recebido de forma muito calorosa, muito carinhosa. Cidade. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa nos assistindo vão gostar de saber um pouquinho da história do seu pai, né? Dos seus pais. Principalmente o professor Otto, que não é brasileiro, né? Conta um pouquinho da história dele, como ele veio para o Brasil, como ele veio parar em Nanuque. Então, D'Artagnan, o meu pai, sempre ligado com os padres, desde lá da Holanda, né? E em 55, por aí, mais ou menos, ele resolveu vir para o Brasil. Não veio junto com os padres, ele veio como funcionário de uma fábrica de tecidos em Mariana. E ali em Mariana e Ouro Preto, ele foi convidado para alguns padres franciscanos para poder vir para Nanuque. E nessa ele ficou em Nanuque até o seu falecimento em 96. E mais ou menos na mesma época, em 57, aqui em Nanuque, ele conheceu a dona Terezinha, que também tinha acabado de mudar para Nanuque com a família. Que ano que ele veio para Nanuque? Em 57. Bastante tempo atrás, Bastante tempo. E... Nanuque ainda era uma cidade, doutor, que estava no início, né? No início. Ainda muito dependente. Se você analisar bem, a fundação da cidade foi 48, né? Sim. Emancipação, então. A gente ainda tinha, naquela época, eu também não era nascido, mas Serra dos Aimorés ainda era distrito de Nanuque. Sim. Né? Era bem pobre. Acho que Serra se emancipou 10 anos após, sim, né? Mais ou menos por aí. Eu não tenho certeza exata, mas foi mais ou menos por aí. Nesse contexto. Exato. E aí, desde então, com os padres, continuaram a construção do Colégio Santo Antônio. E nesse Colégio Santo Antônio ele ficou até 5 de fevereiro de 96. 96. Trabalhando com a educação. E com certeza teve uma participação efetiva de muita gente. Sim. Na cidade, né? Eu também tive o privilégio de tê-lo como professor. Muito bom. Muito bom. Lembro como se fosse hoje. Tem várias histórias. Eu sempre comento aí, tem 10 anos que eu retornei para Nanuque e eu não consigo passar um dia sem ter uma lembrança, uma mensagem, um bate-papo. Seu pai tinha uma propriedade rural? Tinha. Porque na época eu trabalhava na cooperativa e ele ia muito lá. Sim. Na cooperativa. Com o tempo, né, ele trabalhava no colégio com os padres e também construiu o internato Santo Antônio, que é no prédio, sim, ali na esquina perto do colégio. E com o tempo foi adquirindo algumas coisas, comprou essa fazendinha lá na Taquara, que é perto de Cristal do Norte hoje, e que nós vendemos, né? Minha mãe doente aqui sozinha, eu morava em Belo Horizonte, minha irmã em Belo Horizonte, e nós resolvemos vender. Demorou quantos anos em Belo Horizonte? Eu morei lá 32. Já tem quantos de Nanuque no seu retorno? Vai fazer 10. Tem pouco tempo ainda, né? Mas já está se sentindo um nanuquense de novo? Ou ainda está com o pé em Belo Horizonte? Não, eu estou com o pé em Belo Horizonte, os dois quase, né? Porque eu vim para Nanuque, mas assim, como minha vida foi toda feita lá em Belo Horizonte, né? A minha filha mora lá, eu tenho um sítio lá próximo, eu tinha toda a minha vida lá, enfim. Eu vim para cá, mas sempre assim, final de semana eu estou voltando e tal, tanto que se você olhar no meu carro deve ter uma mochila, uma coisa, que eu sempre estou lá. Então eu fico muito em Belo Horizonte também, né? Agora mais com esse período de pandemia, as aulas online, quase que eu estou ficando lá. Mas antes disso, e quando eu estive secretário também, aí eu ficava, lógico, um tempo mais intensivo aqui. E o que é que te trouxe para Nanuque? Qual o motivo? Ô, Natanha, isso é uma pergunta que eu me faço, né? Se a gente pegar toda uma retrospectiva da família, do meu pai, da minha mãe, da questão de educação em Nanuque, né? Eu acho que eu ainda tinha alguma coisa, a família ainda tinha alguma coisa a complementar aqui. Tanto que eu vim para cá e logo me ingressei na faculdade para trabalhar com ensino. É mais ou menos uma continuação do que mãe e pai fizeram aqui, né? Então eu acredito nisso. Eu acho que teve alguma coisa assim de continuar a obra deles aqui.
Onde você passou a sua infância? Aqui na Nanuq. Excelente. Até que ponto você foi? Até quando? Quando você foi embora daqui? Eu sou de 64, fui embora em 79. Como, né, naquela época não tinha faculdade na região, então os filhos da cidade iam para a capital, outras cidades maiores, para estudar. E como a maioria estudava e por lá ficavam, né? E constitui família, arrumou seu trabalho e tal. E eu fui mais um desses. Você veio na família só de 2 irmãos, né? 2 irmãos, só eu e a Tiana. Eu pensei que vocês fossem mais. Não, só nós 2. Família pequena, né, doutor? Pequenininha. Você tem quantos filhos mesmo? Eu tenho só uma filha. Só uma filha, né? E minha irmã tem 3. Mora em Belo Horizonte. Mora em Belo Horizonte, é dentista, atua lá. A sua filha? Sim. Vem passear aqui de vez em quando? Muito raramente. Porque É. ela não tem uma história aqui, né? É. Ela conviveu com o pai logo naquele período que ele faleceu. Mas ela estudou 1 ano na casinha de banco. Todos os netos estudaram com a tia Terezinha lá. Seu pai já tem quantos anos de falecido? Ele morreu em 96, né? Vai para 25, 26 anos já. Passa rápido. Minha mãe Nossa. foi em 2012, né? Já, Mas fica uma saudade gostosa, né? fica uma saudade Dos boa. tempos bons e que Sim. você conviveu com ele, de Com toda a certeza. sociedade de Nanuq, né? Ficou o lado positivo da coisa, né? Ficou. Esse dia eu estava conversando com um colega e hoje ele foi lá em casa também e estava falando isso. Professor Otto e Dona Terezinha são 2 pessoas que você pode considerar que elas não morreram. Porque Sim. morrer é quando você é esquecido, né? Isso. E eles não são esquecidos. Todo dia tem alguém falando alguma coisa, lembrando. É muito gostosa a sensação de estar aqui. Assim. Ainda mais você sendo filho dele, né? Aquele carinho que você recebe das pessoas em função dos seus pais, né? E tem um Por ter lado- sido educadores, né? Exato. Tem um lado bom e tem também aquele lado que dificilmente... Você não existe o Giovanni, né? Aqui na Isso. Nanuq. É sempre o filho da tia Terezinha, é sempre o filho do professor. Mas também- isso não é ruim. Isso mas é um muito privilégio. gostoso. É um privilégio. Você vê que as Isso. raízes foram muito... Com certeza, né, bem forte. Bem fortes. Isso é muito gostoso. Isso aí. Onde você estudou até o ensino médio e assim, as exigências dos seus colegas e professores eram muito maiores sendo filho de quem era na época? Não, acho que não. Bom, primeiro eu comecei a estudar com minha mãe, né? Sim. Na casinha de banco, com a tia Najá, no jardinzinho, depois no pré, com minha mãe. No Colégio Santo Antônio eu não tive aula com o professor Otto, mas ele era diretor na época, secretário, depois diretor, enfim. Mas não tinha essa cobrança. Mas eu falo assim, dos professores, dos colegas, não porque você é filho do professor Não, Otto, não tinha. achar que você tinha que ser o melhor aluno da sala de aula, graças né? a Deus a gente nunca teve isso. E naquela época também não existiam essas cobranças bobas igual tem hoje, né, Não doutor? tinha isso. Hoje- Não tenha dúvida, era bastante rígido, bem disciplinado, tudo, né? Mas não tinha essa cobrança por ser filho disso. Eu fico observando que hoje as coisas mudaram tanto que todo mundo exige que você seja exemplo de tudo, mas ninguém quer ser exemplo de nada, né? Exatamente. É isso? Mas acaba que quando você é filho de professor, né? Você acaba que acostuma com aquele respeito com o professor. Então lá em casa ninguém podia chegar falando de professor, de A ou de B. Eu não era aceito mesmo. Com entendeu? certeza. Então isso aí foi bom. Né? Hoje eu noto que a coisa ela degradou tanto que ninguém respeita o professor mais, né? Não. Eu sei que eu sou professor e às vezes a gente sente isso. Naquela época não. Naquela época a gente tinha respeito mesmo, admiração. Os professores eram como se fossem os nossos pais, né? Nossos segundos pais, né? Sim, era uma continuação real, né? Com certeza. A gente respeitava como se fossem os pais da gente, né? E não era medo, não, era respeito. Não, era respeito mesmo. Tem uma grande diferença Sim. do sentimento que as pessoas têm hoje. Com certeza. Estou adorando o papo, mas vamos dar uma pequena parada, tá bom? Bem. Vamos dar uma pequena parada para o intervalo. Me aguarde, não saia daí que nós voltamos já já. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuq. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados.
Não perca o programa Vida e Saúde. Toda semana um tema diferente com muita informação para você. O programa Vida e Saúde vai ao ar todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, logo após o Jornal do Vale. E às quartas-feiras, ao meio-dia, antes do Jornal do Vale. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Cá Entre Nós. Bom, doutor, vamos falar agora sobre um pouco da sua trajetória profissional, né? Você tem muitas especializações, que eu vi o seu currículo, né? Fiquei assim, morrendo de inveja, né? Qual é a especialização daquele tanto que você colocou ali que você exerce no momento? Que eu exerço no momento? É. Ô, Natan, na realidade eu poderia te responder o seguinte: existem realmente vários cursos, né? Mestrado, doutorado, especialização nisso, naquilo, mas eu acho que é tudo um somatório de oportunidades para que a gente possa se capacitar cada vez mais, né? Sim. Então hoje eu trabalho na docência, há pouco tempo estive na gestão pública, mas, por exemplo, desde a minha graduação, que foi em biologia, né, na UFMG, em Belo Horizonte, eu sempre trabalhei com a questão de qualidade de água, né? Sempre gostei mais dessa parte. Então, tudo que eu fiz foi voltado para isso. No mestrado, trabalhei com piscicultura, mais qualidade de água para peixe. Depois, trabalhei no doutorado mais com saneamento, mas também trabalhando com a parte de água, né? Algumas especializações que eu fiz quando eu morei fora, fiz uma especialização na Espanha, também com bioindicador de qualidade de água, na Holanda, Alemanha também alguma coisa. Mas, assim, isso tudo foi um somatório para que eu pudesse realmente me sentir um pouco capaz de exercer algumas Você já funções. foi professor universitário em outras faculdades? Já. Eu comecei minha trajetória, eu tenho 35 anos de experiência na área ambiental, Sim. formei em 88, e desses 35, eu tenho 26 anos de docência em ensino superior. Comecei em 95, na PUC, passei por lá 16 anos, passei pela UENG, em Divinópolis, coordenando um curso de biologia. Depois, ao retornar para Nanuque, trabalhei na antiga FANAM, com o Salim Amaro, que me recebeu aqui de uma forma exemplar. E, junto com a UNEC, já na época, e agora continuo lá na UNEC. Então, eu tenho 26 anos de magistério superior. Nunca trabalhei em ensino médio. Nunca tive oportunidade e também acho que eu não ambientaria, não gostaria tanto. Hoje você é coordenador do curso de Engenharia Ambiental, não é Hoje isso? eu coordeno com Engenharia Ambiental e Sanitária da UNEC. Esse curso é um dos cursos mais antigos que a UNEC tem aqui na Nanuque, né? É um curso de extrema relevância. Você, como coordenador, o compromisso é maior do que como professor? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu sou também professor do curso, né? Tem pouco tempo que eu estou na coordenação, já tivemos outros coordenadores excelentes por lá também. Mas lógico que você acaba que você é um gestor do seu curso, né? Você não está preocupado só com a sala, com a disciplina que você está dando aula, você está preocupado com a direção, com né? a direção, com os outros colegas, com o curso em si, com o projeto pedagógico do curso. Isso. Então são vários itens que a gente tem que assumir como coordenador. Nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo agora, qual a maior dificuldade que você encontra como educador, como coordenador de um curso? Ô, D'Artagnan, eu não sei, eu não saberia te responder se a mudança que a gente está vivenciando hoje... Porque aquela falta de contato física... Foi culpa da pandemia, né? Sim. Acho que a educação no Brasil ela já vinha degradando um pouco. Ou seja, aquele compromisso do aluno e tudo aquilo já vinha diminuindo. Mas com a pandemia, não tem dúvida, nós fomos pegos de surpresa. De uma hora para outra você tinha que mudar totalmente a sua dinâmica em sala de aula, né? Aquele contato, aquilo acabou, se rompeu de forma bem brusca. E aí nós tivemos que também de forma muito rápida nos adaptarmos a outra forma de passar o conteúdo, uma aula online, onde os próprios professores também não estavam acostumados. Tinha que ter conhecimento de informática, computador, então, né? Teve todo um período de adaptação por parte do docente. E a falta do contato na docência, eu acho que faz a grande diferença. Sim. Né? Ou seja, as aulas online, elas não são tão atraentes, elas não chamam tanta atenção. E como o nosso aluno hoje também, ele já não está tão interessado, aí a coisa se perde um pouco.
Mas eu acho que todas as instituições, tanto de nível médio quanto de superior... E as aulas presenciais já retornaram? Já retornaram, as aulas práticas já retornaram, Que as bom. reposições. Mas assim, para quem está em casa nos assistindo, que queira fazer o curso de engenharia ambiental, o que é o curso, sim? Qual a função dele como engenheiro ambiental? Fala um pouquinho desse, o que é ser um engenheiro ambiental? Qual a função dele? Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, sem engenharia o mundo não roda, né? Tudo passa pela engenharia, isso não tenha dúvida. E uma das vertentes dessa engenharia é a engenharia ambiental e sanitária. Eu não quero dizer que seja uma vertente da engenharia mais importante, mas se nós considerarmos hoje a questão ambiental, que é pano de fundo para tudo que a gente convive hoje e busca qualidade de vida, né? O engenheiro ambiental, ele tem umas preocupações a mais, que são entender mais das variáveis ambientais, saber conviver e saber ser um gestor dessas variáveis. Então tem muito a ver com o meio ambiente, né? Tudo, né? E se não fosse, não só apenas com a questão ambiental, mas o curso ele tem também a vertente sanitária. Falando em meio ambiente, o meio ambiente realmente está tão ruim como se mostra nas televisões, nos jornais? Tá tão, aquilo ali é verídico ou então um pouco de exagero? Olha... Existem várias previsões, né? Sim, mas assim, eu não quero ser mais um a criticar, porque criticar sempre é mais fácil, né? Do que estar na linha de frente para fazer alguma coisa. Mas eu acredito que existe uma dose de exagero, sim, na questão ambiental, né? A questão ambiental... Se tornou uma coisa política, né, doutor? Hoje a briga é uma briga geopolítica em relação ao meio ambiente. Ou Sim. seja, o Brasil, por exemplo, que ainda tem grande parte das reservas ambientais, recurso natural do planeta todo, ele é alvo. Mas não deixa de ter também assim um pouco de conscientização do ser humano, né? Sim, mas essa conscientização é um processo um pouco lento, né? Nós, seres humanos, ainda não estamos muito conscientes de qual a nossa função em relação ao meio ambiente. Aí nós, assim, nos reportando para Nanuque, como está o meio ambiente na Nanuque, a nossa área rural? Ela é preservada? Olha bem, a gente está dentro do bioma de Mata Atlântica, isso aí é sabido, né? Nós tivemos uma colonização aqui muito forte e uma participação na nossa economia muito forte pela Brasil-Holanda, que era uma indústria de explorar madeira. Sim. E naquela época as leis não eram tão rígidas, podia fazer isso, né? Então realmente se sugou ao máximo. Não só do Vale do Mucuri, Não, mas também no extremo sul da Bahia, sim. né? Então, se sugou ao máximo na exploração de madeira, mas como não tinha a cobrança e também não teve aquela preocupação de conscientização, não foi reposto muita coisa, né? Isso se perdeu e automaticamente quando se tira aquela madeira, começa a exploração da agricultura e pecuária. Então, realmente, se a gente pegar aí 40 anos, né, de exploração, foi muito degradado a nossa região. E nós não temos ainda uma política pública forte. Olha que eu estive como secretário em 2 mandatos e te falo que foi difícil, continua sendo difícil para quem for continuar. Eu fico vendo aí, doutor, de conscientização nessa em cima área. da sua fala aí, que muitas propriedades rurais hoje tem que ter uma parte de preservação, né? Sim, por lei você tem que ter 20% de reserva legal. Sim. Né? E o que a gente vê é que isso se cumpre, mas muitas vezes a própria legislação nossa ela é muito falha. Porque às vezes a reserva legal você não tem na sua propriedade, mas você pode cumprir isso em outro local. Eu acho isso meio esquisito. Em outro local? Como assim? Você pode investir numa outra área sem ser aquela. Né? Como se fosse uma condicionante. E não faz muito sentido, porque aqui foi degradado. Para nós fecharmos esse bloco, falando em meio ambiente, o rio Mucuri é poluído, doutor? Você considera ele um rio que não é poluído ou ele é poluído? Não, olha bem, não vão ser tão extremistas. O rio Mucuri, ele recebe uma carga orgânica muito grande. Por quê? Porque todas as cidades do Vale do Mucuri, elas não têm saneamento básico. Sim. Né? Então isso tudo vai para o rio Mucuri. Agora, nós temos um ponto muito positivo. O rio Mucuri é um rio de uma vazão muito grande. Então isso ajuda na autodepuração. Então, por mais que tenha uma carga orgânica grande chegando no rio Mucuri, quando você vai fazer as análises e olha os relatórios que o Estado tem, a qualidade do rio Mucuri está de média para boa. Tá? O que não é um motivo para não ter saneamento. Mas e ele é um rio bem cachoeirado também, né? já foi mais, né? Nós tivemos várias aí barragens ao longo, Sim. mas essas cachoeiras, essas quedas d'água são importantes, isso ajuda na autodepuração do corpo d'água. Muito bom. Bom, vamos dar uma pequena parada. Me aguarde, não sai daí que nós voltamos já já.
Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Oi gente, eu sou Samira Cabral e a partir de agora eu estarei aqui na TV Três Fronteiras toda semana com o programa Giro Musical, onde vamos mostrar clipes e músicas das paradas de sucesso com a interação de você no TikTok. Eu aguardo vocês! Não perca o programa Vida e Saúde. Toda semana um tema diferente com muita informação para você. O programa Vida e Saúde vai ao ar todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, logo após o Jornal do Vale. E às quartas-feiras, ao meio-dia, antes do Jornal do Vale. Eu aguardo você. Olá, eu sou D'Artagnan Rezende, estou de volta com mais uma temporada do nosso programa Cá Entre Nós. Toda semana um convidado especial e também um tema diferente. Toda quarta-feira às 19h30 após o Jornal do Vale, TV Três Fronteiras. Aqui a gente se vê. Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Cá Entre Nós. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Giovanni Landa. Estamos aqui batendo um papo agradável, né, doutor? Já conversamos sobre vários assuntos, mas assim, eu gostaria de saber de você, assim, em curtas palavras, como recuperar uma nascente? Como recuperar uma nascente? Bom, existe isso até cartilhas, né, na nossa legislação. Então tem no site do IGAM, no site da SEMAD, na própria Secretaria de Meio Ambiente tem, né? Ou seja, existe uma norma para cercar num raio de 50 metros os olhos d'água e sugere-se que plantem algumas mudas, só que aí tem que ter o acompanhamento de um técnico da Secretaria ou da Emater para saber quais espécies podem ser plantadas para recuperar uma nascente. Espécies nativas da região, né? Não só nativas, porque como a árvore precisa da água, se for aquela que pega muita água, ela vai competir com a nascente. Então é bom que tenha um acompanhamento técnico. Ok. As pessoas hoje estão mais preocupadas com o meio ambiente? Sim, não tenha dúvida disso. A gente vê simplesmente a nível nacional as pessoas com muita preocupação com isso, né? A nível nacional e internacional. Hoje a pauta global é meio ambiente, não tenha dúvida disso. O desmatamento interfere no clima? Local, sim. Sim? Né? Assim, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para estar comentando sobre isso, porque eu tenho uma versão um pouco diferente, mas eu acho que aquilo que a gente faz no local interfere na sensação térmica e no microclima, mas que o que nós fazemos aqui afeta da forma que é colocado mudança climática global, não acredito. Todos nós temos um sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu maior sonho? Ou seja, a nível de Nanuque, a nível de Brasil, ou a nível da sua própria profissão? O meu sonho, D'Artagnan, eu acho que é o sonho de todo brasileiro, de todo ser humano. Eu sonho em ver realmente uma população saudável, uma população feliz, uma população que tenha acesso à universalização de saneamento básico, de escola, de qualidade de vida. Isso que é o meu sonho. Se eu chego em Nanuque, se eu chego em Belo Horizonte, se eu chego na Europa e vejo as pessoas felizes dentro desse viés que eu te falei, eu acho que eu me sinto realizado. Eu acho assim que não basta a gente querer. Você também precisa de lutar, né? Pelos seus sonhos, né? Porque só assim eles vão se tornar realidade, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. O senhor acredita em um avanço na educação a nível universitário para todos aqui na cidade de Nanuque? Um avanço universitário? Sim. Onde todos terão acesso a nível universitário, a um curso superior? Sim, isso aí não tem dúvida. Pô, se a gente fizer aí uma retrospectiva, há poucos anos atrás a gente não tinha faculdade em Nanuque. Hoje nós temos faculdade em Nanuque com excelentes cursos, né? Agora, o que me preocupa, D'Artagnan, é você ter faculdades, cursos, não só em Nanuque, mas no Brasil como um todo, e não ter a procura que a gente gostaria.
O acesso tornou mais rápido. O né? acesso é muito fácil, E né? agora, e as pessoas Mas não as pessoas não estão indo. Então isso me preocupa. Falta interesse. Falta interesse. Mas o mais preocupante é quando você vê uma academia cheia, e uma clínica de estética cheia, e uma sala de aula vazia, eu acho que tem alguma coisa errada no sistema educacional nosso no país. Não existe elevador para o sucesso, né? A gente tem que Não. subir degrau por degrau, não é isso? Sim, mas pode ter algumas ajudas, que são obrigação do Estado. Sim. Né? Eu também concordo. Eu O acredito. Estado tem uma função preponderante nisso aí, né? Fundamental. Mesmo que tenha as universidades particulares... Não só o Estado, como o município também, sim, né? com certeza. Mesmo que nós tenhamos as nossas faculdades particulares, né, a coluna vertebral do sistema de ensino ela é do Estado, então tem que ser melhor. Fala-se muito em que nós temos que plantar uma árvore, né? Se faz necessário para melhorar o clima da nossa cidade, levando em consideração esse calorão que não tem aqui na NUC, o plantio de árvores se faz necessário? Sim, é o que eu já te falei. É de extrema importância para o nosso microclima, para melhorar a sensação térmica, e de extrema necessidade. Você acha que isso é uma obrigação dos gestores municipais ou toda a sociedade em si tem essa obrigação? Eu acho que é uma obrigação de todos nós, né? É muito fácil hoje a gente Mas o colocar- pontapé não pode ser eu acho que assim, de uma faculdade, de uma prefeitura? Sim, é o que eu estou querendo colocar você. Ou seja, o exemplo tem que ser a gestão pública. A faculdade faz a parte dela. Isso eu te garanto. Né? Agora, tem que ter uma conscientização melhor para que nós, né, munícipes, façamos isso sem essa cobrança do Estado ou da prefeitura. Certo? Isso é possível. Isso é possível. O conhecimento também, ele não está na mão assim dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados, né? Então, as pessoas para adquirir conhecimento têm que correr atrás de uma faculdade, tem que estudar, uma série de coisas. Eu acho que é por aí, né, Isso doutor? desde o cidadão comum até o gestor público, ao meu ver. Assim, que palavra positiva você colocaria dentro de um potinho? Palavra positiva. Positiva nesse momento de hoje, que nós estamos vivendo. A esperança. Muita. Temos que acreditar em dias melhores, né? Temos. E virão. Sim. Eu estou vendo aqui, você trouxe alguns livros, né, para nos apresentar. Fala um pouquinho desses livros seus. Você falou comigo que você também é escritor, né? Não, na realidade é o seguinte, eu acho que em cada setor que a gente trabalha é interessante a gente gerar algumas informações sobre aquilo. Sim. Então, como eu sou professor universitário, eu produzo o meu próprio material, né? Como eu sou ecólogo, as disciplinas da área de ecologia eu mesmo produzi e eu uso na minha sala de aula. A Isso é uma ecologia é uma ciência complexa vista sob uma linguagem simples, uma forma de entender e conservar o meio ambiente. Aqui, ó, os telespectadores estão vendo aqui. É um livro técnico, mas Esse com a livro linguagem mais simples. está à venda Esse livro ou só adquire através de você? Esse é através de mim, né? Eu tenho esse segundo, que foi o fruto da minha tese de doutorado, trabalhando com qualidade de água. É uma ferramenta prática que pode ser utilizada por Copasa, CEMIG, gestores públicos, Sim. né? Que também é material didático. Esse pode ser comprado pela internet, tem um site. Relação com a atrofia, né? Aí, ó. Mas esse aqui também que é interessante, que as pessoas podem também estar procurando para ler, para tomar mais conhecimento. Sim. Com certeza terão bastante informações. E eu tenho esse aqui, que é o mais novo, né? Que na realidade isso aqui é um fruto da parceria da UNEC, que é uma faculdade que sempre esteve presente na vida daqui de Nanuque, e dos alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, que foram meus estagiários enquanto eu estive secretário. Né? Bom. Então nós pegamos as melhores monografias que foram desenvolvidas com subsídio de uma parceria entre Secretaria de Meio Ambiente e UNEC, e que foram premiados em algumas situações, e nós resolvemos colocar isso num livro que serve como uma ferramenta de gestão para os nossos prefeitos. Gostei da capa, por ter a pedra de Nanuque, por ter tá em destaque o nosso rio. Aí, ó, que linda ficou a capa, né? Vocês estão Esse indo. livro eu tenho alguns para doação, ele não pode ser vendido, porque foi Sim. feito com parceria, o Cicobi me ajudou, Sim. a UNEC ajudou, a própria Secretaria de Meio Ambiente. Mas assim, parabéns, né? Mais um escritor em Nanuque, né? Eu não sei se eu posso ser intitulado em escritor, mas assim, a gente tenta contribuir dentro daquela área nossa. Bom, doutor, conversamos sobre você, sobre sua família, sobre o seu trabalho, suas atividades, né, do dia a dia.
E assim, ficou alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar para nós finalizarmos o programa? Não, tranquilo. Eu tenho certeza que você é um poço de informações e com certeza tem muita coisa escondida nesse baú aí, eu viu? queria deixar aqui claro a questão nossa lá da UNEC, né? Sim. Deixar aqui claro a responsabilidade que a UNEC sempre teve com a nossa região. Nós temos engenheiros ambientais e sanitaristas espalhados por toda a região, norte do Espírito Santo, sul da Bahia, aqui na Nanuque, as grandes empresas. Então aí é um mérito realmente da UNEC, do Centro Universitário de Caratinga, campus Nanuque, com essa preocupação de formar profissionais que realmente possam dar um retorno de qualidade de vida para a nossa região. E eu, como estou agora coordenador do curso, tenho feito a minha parte junto com a UNEC e a gente tenta continuar com esse curso para que a gente continue formando profissionais de excelente qualidade. Mas você pode fazer um chamamento, fazer um convite para as pessoas conhecerem a faculdade, conhecer o curso. Aqueles que tiverem interesse na área de engenharia ambiental, nos procure lá no campus da UNEC, ou pode ser pelo telefone, o 621-2473, ou pelo próprio site da UNEC. Ok. Bom, doutor, muito obrigado pela sua participação, eu achei fantástico. Espero que você tenha gostado, que também eu tenho atendido as suas expectativas, né? Ótimo. Eu adorei, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por você ter largado lá o seu lar e ficar aqui à nossa disposição por esse período aí. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência. E nós também estamos nas redes sociais, né? No YouTube, você pode estar TV Três Fronteiras, também pelo Instagram. E conto com a sua audiência. Até a próxima semana com mais um programa Cá Entre Nós.